Ninguém tem dúvida? Professor, a minha dúvida, eu tenho uma dúvida, assim, Diga aí, Douglas. o operador de atribuição e de renomeação, eles podem ser usados, assim, um lugar do outro? Por exemplo, eu posso atribuir uma tabela a uma variável e depois ela está renomeada como aquele nome. Não é a mesma coisa, não? Boa pergunta. É assim, o- a questão é que na álgebra relacional, como ela foi definida, não existe o atributo, o operador de renomeação, e sim de atribuição. Por isso que eu falei atribuição, entendeu? Já no Relax, ele chama de renomeação, tá certo? Então, eu deixei no slide como é a proposta original da álgebra relacional, tá certo? E mostrei para vocês no Relax como é a renomeação. Mas o princípio é o mesmo. Você tem razão. Ah, entendi. Vocês já viram a lista que eu coloquei lá para vocês exercitarem os conhecimentos que vocês já têm? Essa lista aparece a notícia no Cigar, mas eu não encontrei o link para ela. Eu tentei abrir, eu pensei até que Não, você... tá como arquivo. Como arquivo, eu não a vi, eu não consegui ver, não. Depois deixa eu abrir aqui o Siga para ver se eu esqueci de enviar. Só um instantinho. O senhor colocou como arquivo, professor. Tá como arquivo, né? Obrigado. O Douglas, tu Tá tem que ir sim. lá nos Tem arquivos. que ir no Siga, pelo Isso. e-mail tá não, tem que ir no Siga e no Siga baixar o arquivo. Obrigado. É importante que vocês tentem fazer logo questões com relação ao que a gente já viu até agora da lista, para a gente tirar essas dúvidas, né? E vocês ficarem com mais conhecimento para quando for realmente fazer a lista que vai valer nota. E essa semana eu vou postar também no Siga a primeira parte que vocês têm que fazer do trabalho de implementação, tá certo? Que a primeira parte do trabalho de implementação é vocês fazerem tanto a modelagem de construir o diagrama de entidade de relacionamento, como construir o diagrama relacional, que eu essa semana já vou, a próxima aula que aparecer para vocês gravada, já vai ser como é que é construído o diagrama relacional. E aí eu já vou postar para vocês começarem a fazer também essa primeira parte do trabalho de implementação, que a ideia é nesse trabalho, vocês, a partir de uma especificação de requisito de dados, vocês modelarem, construir o banco de dados, tá certo? E na segunda parte da implementação, tem algumas consultas mais complexas que vocês vão consultas que vocês vão escrever, né, para retornar o que está sendo pedido, e também desenvolver um aplicativozinho que se conecta com o banco de dados, tá certo? E a segunda parte, só vocês vão conseguir fazer quando a gente começar a ver a matéria lá, mais lá na frente, né, de a conexão com o banco de dados e assim por diante, tá certo? Então, essa primeira parte, com essa semana, vocês já podem começar a fazer. Essa primeira parte vai compor a nota da primeira AP. Tá? A nota da primeira AP vai ser a primeira parte do trabalho de implementação, que é só modelagem e construção de diagrama relacional, tá certo? E a nota da lista, né, referente à primeira parte da disciplina. Professor, nas aulas, às vezes dá a impressão que, quando você está falando sobre aquele banco de dados que você tem no SQL Server, dá a impressão que a gente já tem ele, como se você tivesse mandado. Porque você fala assim, vocês já fizeram isso aqui. Você fala só sobre. A gente só fez a parte da entidade relacionamento, né? A gente não fez a parte de Isso, implementar. isso. Mas quando eu falar, é o banco de dados que vocês já modelaram.
tá certo? Aí, o que eu fiz ali foi só para mostrar para vocês, motivar vocês, que aqueles operadores da loja relacional que vocês estavam vendo, existem implementados na linguagem SQL, tá certo? Mas a gente vai ver ainda a sintaxe correta de como executar aqueles operadores, tá certo? Na linguagem SQL. E o banco de dados, né? Vocês vão criar o banco de dados. Então, essa aula, a primeira aula que eu vou gravar vai ser vocês construírem o diagrama relacional daquele banco de dados lojas, né? Que vocês já fizeram diagrama de identidade de relacionamento. Depois disso, quando a gente começar a ver a linguagem SQL, a primeira coisa que a gente vai ver é como criar o banco de dados e como criar tabelas, tá certo? E aí vocês vão perceber que com o diagrama relacional, tá certo? Vocês vão construir facilmente o banco de dados, sabendo a sintaxe da linguagem SQL. Então, a ideia é vocês construírem o banco de dados, né? Povoar o banco de dados, inserir dados nesse banco de dados. E aí, a partir daí, que vocês tiverem já esse banco de dados, a gente executar consultas, né? Vou ensinar a linguagem SQL, tá certo? Com exemplos utilizando esse banco de dados lojas, tá certo? Quer dizer, professor, que o banco de dados é a gente que vai criar. Isso. Eu vou, na verdade, assim, durante as aulas, né, que eu vou gravar da linguagem SQL, eu vou mostrar para vocês, né, a execução dos comandos, por exemplo, o create table, e aí vocês vão fazer que vai servir de prática para vocês, entendeu? É importante que vocês pratiquem bastante, principalmente a linguagem SQL, porque só assim vocês vão aprender. Eu também fiquei curioso com uma coisa sobre o cálculo relacional, que eu vi a aula, né, e tudo parecia exatamente as mesmas coisas que eu vi na disciplina de lógica. Assim, tem alguma relação? Tem, excelente pergunta. O cálculo racional ele é baseado na lógica de primeira ordem. Ah, entendi. Porque a atividade para ser entregue dia 29, professor, já começa aí a gente fazer o nosso banco de dados, o slide 104, Não, né? não, deixa eu mostrar aqui, peraí. Vou compartilhar minha tela para mostrar a atividade. Até que a Laura teve uma dúvida, aí é bom que eu falo mais ou menos a dúvida que ela teve, para ir claro para todo mundo. Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Pronto. Então, a atividade é essa aqui, né? Então, essas três primeiras consultas aqui é para justificar a presença de vocês nas aulas, tá certo? E essa aqui que é o desafio, que é o que eu quero que vocês, que vai valer meio ponto na nota da lista, tá certo? Então, aqui, ó, eu quero que retorne o nome de todas as disciplinas e o nome de seus pré-requisitos, tá certo? Bom, nessa consulta aqui, a ideia que está por trás dela é a seguinte, ó. Eu vou... Deixa eu apagar essa consulta aqui, para não confundir vocês. Vocês estão vendo a tela do Relax? Sim. Pronto. Então, o que é que essa consulta... O que é que está por trás dela? Qual é a ideia central por trás dela? Eu tenho aqui tabela, tá certo? Pré-req, né? Que eu tenho aqui o código da disciplina, que é pré-requisito para essa disciplina aqui. Tá certo? Então, atributo disciplina é a disciplina que tem como pré-requisito que atributo? Pré-req. Tá certo? Bom, só que eu quero ver quem? O nome da disciplina, né? E o nome da disciplina que é pré-requisito para ela. Então, para eu saber o nome de disciplina, eu tenho que vir onde? Na tabela de disciplinas. Tá certo? Então,
É isso que vocês têm que identificar, que operações da álgebra relacional vocês vão precisar para o quê? Para pegar cada disciplina, tá certo? O nome dela, não o código, e colocar o nome dos pré-requisitos que aquela disciplina tem, tá certo? Que não é o código, novamente, é o nome que tem que ir onde? Sempre, nas disciplinas, tá certo? Que é onde tem o nome da disciplina. Então, para essa questão, né, para essas consultas aqui, tá certo? Basta vocês terem lá a especificação do banco de dados lá do Relax, que eu já passei para vocês. Ficou claro, pessoal? Sim, ficou. Brian, ainda sobre aquele negócio de parecer muito com lógica, quer dizer que se o cálculo relacional é baseado na lógica clássica, de primeira ordem, né? Então, porque eu lembro em lógica que a gente aplicou usando um set solvers, cara, tipo um negócio lá para achar uma coisa tipo satisfazível de uma. Você dava as condições, ele retornava tipo um resultado que satisfazia aquilo que você queria. É isso que está por trás de um banco de dados. Você coloca as condições e ele retorna. É tipo isso ou não tem nada a ver? É o seguinte, é isso, só que na aula lá que eu apresentei o cálculo relacional, tá certo? A ideia que está por trás lá da proposta do cálculo relacional é ser uma outra linguagem de consulta ao banco de dados, tá certo? A diferença da álgebra, o cálculo relacional, é que na álgebra eu especifico operações que devem ser executadas para retornar o resultado daquela consulta. No cálculo relacional, tá certo? Eu vou especificar as propriedades do resultado. Eu não falo nada de operações. Eu falo de como deve ser o resultado daquela consulta, tá certo? Bom, então o código, quando propõe essas duas linguagens de consulta, ele diz, com essas duas linguagens de consulta eu posso executar posso resolver qualquer consulta sobre um banco de dados relacional. Só que, na prática, né, o pessoal que desenvolvia sistema de banco de dados, como a IBM, desenvolvendo lá o DB2, a Oracle, o pessoal da Universidade da Califórnia, Stanford, desenvolveu o Ingres, que deu origem ao Postgres, tá certo? Eles perceberam o seguinte, se eu quero ter um processador de consultas eficiente, é melhor eu saber quais são as operações envolvidas para executar aquela consulta, para processar aquela consulta. E aí o pessoal implementou quem, na prática? A linguagem SQL, que nada mais é do que uma expressão da álgebra relacional em inglês. Tá certo? Então, se você pegar uma consulta SQL, eu vou, quando a gente começa a linguagem SQL na parte de consulta, eu vou deixar ilustrar esse fato para vocês, que o que está por trás daquela consulta SQL é o quê? Uma expressão da álgebra relacional. Tanto que o processador de consulta, né, que uma das principais funções dele é otimizar a consulta, ele vai otimizar com base nos operadores da álgebra relacional. Então, por exemplo, se eu tenho uma operação de seleção e junção, para eu otimizar a consulta, eu faço a seleção antes da junção, tá certo? Então, respondendo a tua pergunta, Lu, o cálculo relacional, eu vou especificar as propriedades da consulta, né, através lá daquelas fórmulas, né, que eu tenho os átomos lá, aí especifico, construo fórmulas através dos átomos, tá certo? E eu consigo especificar a consulta usando cálculo relacional, só que eu não conheço, né, não tenho conhecimento, nenhum sistema de banco de dados que tenha implementado uma linguagem do tipo cálculo relacional para acessar banco de dados. Tá certo? Até porque muito dos predicados, das fórmulas que tem muitos predicados, eu não sei se vocês viram já a parte de complexidade de algoritmo, tem um algoritmo de clique, né, que é um problema bem difícil. Então, quando eu vou checar conjuntos de predicados conectados por I ou por O, eu tenho o mesmo problema.
entendeu? Então, é um problema bem difícil também. Então, por isso que o pessoal desistiu de implementar o cálculo relacional. Bem legal isso. Entendi. Beleza. Mais dúvidas, pessoal? Bom, a lista 1 não vale nota. Aquela lista que eu postei é para vocês praticarem um pouco dos conhecimentos que a gente já viu até agora. Tá certo? Então, aquela não vale nota. Quando fala a lista para nota, eu vou botar lá, vou chamar a atenção de vocês que é a lista para a composição da primeira AP. Tá certo? Agora, o trabalho de implementação, que eu já vou postar essa semana, a primeira parte, é fundamental vocês começarem a construir o mais rápido possível. Para o quê? Para vocês tirarem as dúvidas comigo, tá certo? E vocês fazerem a modelagem correta do banco de dados que vocês vão criar nesse trabalho de implementação. Um outro banco de dados, tá certo? Então, a ideia a gente vai criar o banco de dados lojas que vocês modelaram, vão criar esse outro banco de dados que vocês vão modelar e criar o banco de dados, né, que é o trabalho de implementação. E a ideia é que na prova, né, tanto que não é prova lista, vocês vão ter bastante tempo para fazer a lista, vocês vão criar um outro banco de dados, que eu quero que vocês pratiquem bastante, né, essa ação de modelagem e ação do banco de dados, tá certo? Porque aí sim, vocês vão ter um domínio muito legal, tá certo? Dessa primeira parte da disciplina de banco de dados, que é a parte de modelagem, criação e manutenção de banco de dados, né? Que é uma das funcionalidades de DBAs, tá certo? De administradores de banco de dados. Mais dúvidas, pessoal? Bom, se ninguém tem mais dúvidas, tá certo? A gente pode encerrar a aula por hoje. Mais uma vez, quem tiver dúvida, não precisa esperar até a próxima segunda, pode entrar em contato comigo, tá certo? E tirar dúvida. A gente, por e-mail, ou pelo zap, de alguma forma, tá certo? E... Professor, Pois não. Eu não entreguei 2 atividades. Eu ainda tenho chance? As E atividades essa já é a quais? terceira, né? Foi para presença? Sim. Vamos fazer o seguinte, você vai me entregar todas as atividades daqui para frente, tá certo? E se você entregar todas as atividades, eu vou considerar que você estava presente nessas outras que você não entregou ainda. Faça o seguinte, me entregue... Eu faltei 3 segundas. Uhum. Assisti só quando o senhor colocou o link, né? Para a gente assistir no YouTube. Uhum. Faça o seguinte, faça também essas atividades que você não me entregou, por favor. Certo. Tá bom? Aí eu mando para o seu e-mail. Isso. Mande Tá as 3 juntas, tá certo? Num único e-mail. Junta com essa que é até o dia 29, tá certo. Não, do dia 29 você vai me entregar separada. Aí você vai ter até a próxima segunda para me entregar as 3 passadas. Pode ser? Pode ser. Tá bom. E Desde aí já vocês acabei. podem... Tá bom. Aí vocês podem avisar outros colegas de vocês que se encontram na mesma situação, que é a última oportunidade deles, eles não serem reprovados por falta, porque vai ser, a gente já tem um número considerável de aulas, tá certo? Então, eles ainda podem me entregar as atividades passadas, que eu vou considerar, e a partir dessa próxima atividade não considero mais. Tá certo, pessoal? Então, assim, como eu falei no início da disciplina, o meu interesse é ajudar vocês, ensinar vocês o que eu sei da área de banco de dados, tá certo?
não tenho a menor intenção de prejudicar ninguém, tá certo? Então, no que eu puder ajudar, podem contar comigo. Mas tá bom, pessoal. Já que ninguém tem mais dúvidas, né, vou parar aqui a gravação.